Se Deus abrisse uma tela agora e mostrasse o verdadeiro trono do seu coração, quem ou que estaria sentado nele? Não responda tão rápido, porque a Bíblia nos dá um aviso chocante: os maiores ídolos não são de ouro. Eles são os desejos bons que se tornaram deuses. Hoje nós vamos fundo em Colossenses capítulo 3, versículo 5, e você vai descobrir a única ordem de Paulo que pode, ao mesmo tempo, te assustar e te libertar para sempre. Preparado? A frase é curta, brutal e direta: fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Pense no cenário. Paulo não está escrevendo para um seminário de teologia. Ele está falando com uma igreja jovem, uma pequena comunidade em Colossos que estava sendo bombardeada. Imagine o feed de notícias deles. De um lado, filosofias da moda que diziam Cristo é bom, mas você precisa de algo a mais. Um anjo, uma regra, uma experiência mística. Do outro, a pressão esmagadora do Império Romano, com seus próprios deuses e exigências de lealdade. Eles estavam cercados por vozes que diminuíam Jesus, que o tratavam como apenas uma peça no quebra-cabeça da espiritualidade. E qual a resposta de Paulo? Ele não entra em um debate filosófico complexo. Ele faz algo muito mais poderoso. Primeiro, nos capítulos 1 e 2, ele gasta um tempo precioso pintando o retrato mais glorioso e avassalador de Jesus que você pode imaginar. Ele diz que Jesus não é parte da história, ele é a história. Ele é a imagem exata do Deus invisível, o criador de tudo, o chefe da igreja, o primeiro em tudo. Em Colossenses 1, dos versículos 15 a 20, Paulo basicamente entrega um míssil de pura exaltação de Cristo. E só depois de estabelecer quem Cristo é, de forma inegociável, ele vira a chave. E aqui está a lógica que muda tudo, a fundação de toda a vida cristã. Preste muita atenção no fluxo de Colossenses 3, versículos 1 a 4. Ele diz: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Você percebe a ordem? Primeiro, identidade. Depois, ética. Ele não diz, se comportem para serem aceitos. Ele diz, vocês já foram aceitos. Vocês já morreram e já ressuscitaram com ele. Sua verdadeira vida não está mais aqui, vulnerável, exposta. Ela está segura, escondida com o Rei do Universo em Deus. É a partir dessa segurança, dessa identidade inabalável, que vem a ordem mais radical de todas. Fazei morrer. A palavra grega aqui é necrosate. É da mesma raiz de necrotério. É um chamado para tratar certas partes da nossa vida como mortas. Acabar com elas. Não é para negociar, não é para gerenciar, não é para domesticar o pecado. É para matá-lo. É uma ação que você toma de uma vez por todas em sua decisão, mas que executa continuamente todos os dias. É como cortar a raiz de uma erva daninha venenosa. Você não apara as folhas, você arranca a raiz. Você corta a fonte de alimento dela. E que ervas daninhas são essas? Paulo não nos deixa em dúvida. Ele lista um esquadrão da morte para a nossa alma: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza. E então ele adiciona uma nota de rodapé que deveria ecoar em nossos ouvidos, que é a idolatria. Espera aí, idolatria? Pensamos em estátuas, em bezerros de ouro. Paulo está dizendo que a cobiça, a avareza, aquela fome que nunca se sacia por mais, é idolatria. Vamos desempacotar isso. A palavra grega para avareza é pleonexia. É a necessidade insaciável de ter mais. Mais dinheiro, mais status, mais prazer, mais controle, mais reconhecimento. E Paulo diz que essa fome por mais é, na verdade, um ato de adoração. É um culto falso. Por quê? Porque quando um objeto criado, seja uma carreira, um relacionamento, uma ideologia política, uma conta bancária, assume o trono do seu coração, ele se torna um Deus rival. Ele passa a ditar seu humor, seu valor, suas decisões, seus sacrifícios. Ele promete segurança, identidade e felicidade. Promessas que só o verdadeiro Deus pode cumprir. Veja bem, o problema nunca é o trabalho em si, que é um dom de Deus. O problema não é o romance, a beleza ou o desejo de justiça na sociedade. O problema é a absolutização. É quando uma coisa boa se torna a coisa principal, quando você a eleva ao status de salvador, e é aí que ela começa a te devorar. E Paulo nos dá uma motivação de longo prazo, uma razão de vida ou morte para levar isso a sério. Ele continua no versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso não é uma ameaça barata, é um lembrete sóbrio de que a história está indo para algum lugar, o universo tem um juiz, e a justiça será feita. A ética cristã não é apenas sobre ser uma pessoa legal agora, é sobre viver hoje à luz do dia final. Nossa vida está escondida com Cristo agora, invisível para o mundo, mas um dia, quando ele voltar em glória, nossa verdadeira identidade será revelada a todos. Então, unidos a ele, declaramos guerra aos desejos que querem o trono de Deus, porque a nossa vida real, a nossa verdadeira pátria, a nossa esperança final não estão aqui, estão nele, e ele está vindo. Mas como essa guerra contra os ídolos se parece na prática? Como a própria Bíblia nos ensina a lutar? A beleza das Escrituras é que ela interpreta a si mesma. A luta contra a idolatria não começou em Colossos, ela está no DNA da história da redenção. Comece lá atrás, em Êxodo capítulo 20, versículo 3. O mandamento fundamental: não terás outros deuses diante de mim. Deus não diz não faça estátuas. Ele vai mais fundo. Ele diz, não coloque nada na minha frente. Eu sou o primeiro, o centro, o único. Séculos depois, o profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 3, revela onde a verdadeira fábrica de ídolos está localizada. Ele diz que o povo de Israel levantou seus ídolos no seu coração. Antes de um ídolo ser feito de madeira ou pedra, ele é forjado no coração humano. É um desejo, uma lealdade, uma confiança mal direcionada.
É por isso que você pode ser um idólatra sem nunca se curvar a uma estátua. E então chegamos a Jesus, o mestre dos corações. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele torna a coisa toda incrivelmente prática e desconfortável. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não é apenas dinheiro, é a personificação da riqueza, da segurança material, do poder que ela traz. Jesus o trata como uma divindade rival, um senhor que exige lealdade total. Deus e o dinheiro estão disputando o mesmo trono no seu coração, e você precisa escolher. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25, dá o diagnóstico de toda a humanidade caída. Ele diz que o problema fundamental do mundo é que as pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Essa é a definição de idolatria: pegar algo bom da criação de Deus e adorá-lo no lugar do Criador. E depois de uma vida inteira de ministério, o apóstolo João, já idoso, resume toda a sua sabedoria pastoral em uma frase simples e poderosa na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 21, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É um apelo de um pai. Ele sabe que a batalha mais perigosa que enfrentamos é a batalha interna pelo trono do nosso coração. Até no livro do Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, o chamado final de Deus para o seu povo preso no sistema corrupto do mundo, chamado de Babilônia, é um chamado para se separar da idolatria. Sai dela, povo meu. Saia do sistema econômico, político e religioso que exige sua adoração, que promete o céu mas entrega a morte. A Babilônia vai cair. Não amarre sua alma a um navio que está afundando. E isso nos traz de volta para Colossenses. Quando Paulo diz para nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo, em Colossenses 3, versículos 9 e 10, ele está usando uma linguagem que ecoa ao profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10, que fala sobre vestir vestes de salvação. A vida cristã é uma troca de guarda-roupa. Você tira as roupas sujas da idolatria e veste a justiça de Cristo. Então, todas essas passagens, juntas, formam um holofote poderoso sobre a ordem de Paulo. O problema não é o dinheiro, o sexo ou o poder. O problema é o trono que damos a eles. Certo, isso foi a teologia. Agora vamos trazer isso para a sua vida, para a sua segunda-feira de manhã. Como isso funciona na prática? Primeiro, lembre-se da regra de ouro: identidade antes da obrigação. Você não mata seus ídolos para conseguir o amor de Deus. Você os mata porque você já tem o amor de Deus em Cristo. Você não está lutando para ser aceito. Você está lutando porque foi aceito. Você foi unido ao Rei ressuscitado. Essa luta não é para ganhar sua salvação. É a prova de que você já é salvo. Isso é liberdade. Agora, vamos fazer um diagnóstico rápido. 4 perguntas-chave para você detectar os ídolos escondidos no seu coração. Seja brutalmente honesto. Ninguém está ouvindo. Primeira pergunta: o que se você perdesse hoje, faria você questionar fundamentalmente o amor ou a bondade de Deus? Seu emprego? Seu relacionamento? Sua saúde? A segurança financeira? A resposta a essa pergunta aponta diretamente para um ídolo em potencial. Segunda pergunta: para onde sua mente vai automaticamente quando você não está pensando em nada? No que você sonha acordado? Preocupações com dinheiro? Fantasias românticas? Planos para sua carreira? O que ocupa o espaço mental vago geralmente é o que controla seu coração. Terceira pergunta: o que te leva a comprometer os limites claros da Bíblia? Para conseguir o que você estaria disposto a mentir um pouco, a ser desonesto, a tratar alguém mal, a ceder na sua pureza sexual? Essa coisa é um ídolo. Quarta pergunta: o que controla seu estado emocional? Seu humor sobe e desce com seu desempenho no trabalho? Com uma mensagem de texto de alguém? Com as últimas notícias políticas? Se algo criado tem esse poder sobre suas emoções, ele está sentado em um trono que não lhe pertence. Vamos ser ainda mais específicos. Pense na sua carreira. Sinais de que ela se tornou um ídolo. Seu valor como pessoa está amarrado ao seu cargo ou ao seu sucesso. O humor do seu dia é definido por um e-mail do seu chefe. Você sacrifica consistentemente seu descanso, sua família e o culto ao Senhor no altar do trabalho. Como combater isso? Primeiro, pratique um sábado real. Um dia por semana em que você desliga de verdade. Sem e-mails, sem planejamento. Apenas descanso, adoração e deleite em Deus e em seus dons. Segundo, estabeleça limites claros. Defina um horário para parar de checar mensagens de trabalho. Terceiro, antes de uma reunião importante, faça uma oração de 30 segundos. Senhor, me dê sabedoria, mas que a minha identidade não venha do resultado disso. O Senhor é meu chefe. Agora pense no romance. Sinais de idolatria. Você trata seu parceiro ou a busca por um parceiro como seu salvador. Você acredita que essa pessoa vai finalmente te completar ou curar suas feridas. Você tem um medo paralisante de ficar sozinho. Você começa a fazer concessões na sua pureza e nos seus valores para não perder essa pessoa. Práticas de combate. Primeiro, tenha limites claros e não negociáveis, e caminhe em comunidade com pessoas que possam te ajudar a mantê-los. Segundo, jejue das redes sociais que alimentam a comparação e o descontentamento. Terceiro, invista profundamente em amizades cristãs. Um relacionamento romântico não pode carregar o peso que só a comunidade da Igreja e Cristo podem suportar. E por último, a política. Um dos maiores ídolos do nosso tempo. Sinais: você demoniza as pessoas que pensam diferente de você. Você justifica o pecado e a imoralidade do seu lado porque o outro lado é pior. Você vive em um estado de ansiedade e raiva apocalíptica a cada ciclo de notícias. Práticas de combate. Primeiro, limite drasticamente seu consumo de notícias. Escolha 1 ou 2 momentos do dia para se informar, e só. Segundo, ore pelo nome e pelas autoridades de todos os lados, como a Bíblia ordena em 1 Timóteo capítulo 2. Orar por alguém torna muito mais difícil odiá-lo.
Terceiro, substitua a indignação online por serviço local e concreto. Gaste mais tempo servindo seus vizinhos reais do que discutindo com estranhos na internet. O amor encarnado destrói a idolatria ideológica. Nós matamos ídolos não apenas dizendo não a eles, mas dizendo um sim mais alto e mais profundo a Deus. Precisamos de liturgias substitutas para reordenar nosso coração. Tente isso. Comece cada dia lendo em voz alta Colossenses 3, versículos 1 a 4. Declare sua verdadeira identidade. Ao longo do dia, pratique o hábito de nomear 3 coisas específicas pelas quais você é grato. A gratidão é um antídoto para a cobiça. Adote uma prática de generosidade planejada. Decida antes quanto você vai dar. Isso quebra o poder do dinheiro sobre seu coração. E o mais importante, traga seus ídolos para a luz. Confesse suas lutas a um irmão ou irmã de confiança. Peça oração. Peça para que eles te perguntem sobre isso na próxima semana. Ídolos amam o escuro. A comunidade cristã é o lugar onde eles morrem. Aqui está um desafio prático para você hoje. Não amanhã, hoje. Escolha um desejo dominante, uma área onde você identificou uma luta, e faça um jejum específico de 7 dias ligado a ele. Se for a idolatria da aprovação, jejue das redes sociais. Se for a cobiça, jejue de comprar qualquer coisa que não seja essencial. Se for a gula, jejue de um tipo de alimento. E cada vez que o desejo por aquele ídolo surgir, preencha esse espaço com a palavra e com a oração. Releia Colossenses 3. Ore pedindo força. Transforme a luta em um ato de adoração. No final de tudo, como podemos ter esperança? Porque essa luta parece impossível. A esperança não está na nossa força de vontade. Ela está nele. Colossenses 1, versículo 15, nos lembra que Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele viveu uma vida humana sem um único pensamento idólatra. Ele confiou perfeitamente no Pai em todos os momentos. E então ele foi para a cruz. Ele morreu pelos nossos ídolos. Na cruz, ele absorveu a ira de Deus que nossa adoração falsa merecia. Na cruz, Paulo diz em Colossenses 2, ele desarmou todos os poderes e autoridades. Ele quebrou o poder dos ídolos sobre nós. E na ressurreição, ele não apenas nos perdoou, ele nos deu um coração novo, novos amores, novos desejos, um novo centro gravitacional para nossas almas, ele mesmo. A nossa resposta, portanto, é humilde e confiante. É um arrependimento específico, nomear nossos ídolos e abandoná-los. É uma fé renovada na suficiência total de Cristo. Ele é tudo o que precisamos. E são passos concretos de obediência dados em comunidade, um dia de cada vez. Nossa esperança final é a promessa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Vivemos agora como quem já pertence a esse reino que está vindo. Lutamos hoje à luz da vitória garantida de amanhã. A verdade que você precisa levar para casa é esta: em Cristo sua vida verdadeira já está segura e escondida em Deus. E é por causa dessa segurança que você tem o poder e o chamado para matar a idolatria hoje, vivendo à luz do dia em que ele será revelado. Nós falamos sobre carreira, romance e política. Qual dessas 3 áreas é a sua maior arena de batalha contra a idolatria agora? Deixe sua resposta nos comentários. Ler o que os outros estão enfrentando nos lembra que não estamos sozinhos nessa luta. E enquanto você escreve, vai aparecer um vídeo na sua tela. Ele foi escolhido porque trata do próximo passo lógico depois de identificar seus ídolos. Assista! E se você deseja uma fé profunda e prática que te equipa para a vida real todos os dias, se inscreva no Palavra Pura, porque é para isso que estamos aqui.